Povo, tempos verbais, parte 5. Nós estamos fazendo, como eu já falei, a gravação de 5 em 5 para ficar os vídeos mais curtos e você ter uma maior produtividade, ok? Questão 21. A estrutura sintática iniciada por conquanto. Conquanto eu sempre vou fazer remissão ao embora, sempre faço isso. E eu lembro que é uma concessiva. Por que eu lembro? Eu faço o mnemônico assim, ó. Com quanto de dinheiro eu preciso para ir embora? Ok? Aí eu lembro que ir embora, eu não tenho dúvida que se ela é concessiva ou não. Mas com quanto? Às vezes eu me confundo com quem? Com o por quanto. Quando eu fiz essa situação do mnemônico, um dia eu me deparei com uma questão que aí eu olhei, e agora? Por quanto de dinheiro que eu preciso para ir embora? Por quanto? Eu fiquei, caramba, e agora? Será que é com quanto que eu posso trocar por embora ou por quanto? Aí que eu vim e fiz isso aqui, ó. Cortei, no lugar do anto eu coloquei um e. Aí eu sei que o porquê pode ser alterado, substituído pelo por quanto e o com quanto pelo embora. Aí eu matei minha questão. Lembre que é um mnemônico apenas para você tentar lembrar. Não conseguiu, ficou ruim, leve do teu jeito, mas não esqueça isso, ok? Então o por quanto, o com quanto, perdão, é responsável pelo uso do modo subjuntivo em tenha. Com quanto o desenvolvimento dos meios de comunicação tenha, que eu tenha, que tu tenhas, que ele tenha. Então, que se quando, o que é isso? Que se quando, presente, passado, futuro. Aí eu lembro para conjugar os verbos que se quando, que se quando, que se quando, que se quando, que se ferre, né? Que se ferre essa merda aí. Então, que se quando. Aí fica fácil lembrar do subjuntivo. Então, veja, tenha. Agora veja, que eu, o que? Tiver, tive, não, que eu, o que? Tenha, que tu tenhas, que ele tenha. Aí fica fácil eu conjugá-lo. Passado era o se. Se eu tivesse, se ele tivesse, se eu tivesse, se tu tivesses, se ele tivesse. Quando eu tiver, quando tu tiveres, quando ele tiver. Aí fica fácil de gravar, não fica? Beleza. Que se conta. Então está no subjuntivo, perfeito. Por isso a substituição dessa forma verbal por tem desrespeitaria as regras gramaticais do padrão culto da língua. Regra, caiu o subjuntivo, terá esta regra de ouro. Aliás, terão duas regras. Primeira regra, regra de ouro. Qual é a primeira regra de ouro? Quando cair o modo subjuntivo, nós já pegamos uma questão parecida com essa, mas ele usou o embora, que seria a mesma situação. O verbo que vai estar aí acompanhando a oração concessiva, o verbo vai estar no subjuntivo. Perfeito? Subjuntivo. Regra de ouro. Não esquece isso. Caiu isso aqui? Você vai lembrar o que? Subjuntivo vai estar após aí da concessiva. E aí você vai estar colocando o que está correto. Posso alterar pelo tem? Quem é o tem aqui nessa frase?
eu tenho, tu tens, ele tem. Presente do indicativo. Presente do indicativo eu não posso alterá-lo, senão vai sim desrespeitar as regras gramaticais, ok? Regra de ouro, a primeira é essa. A segunda regra de ouro. Segunda regra de ouro. Você vai ocupar daqui a pouco essa segunda regra de ouro. É o que? O modo subjuntivo sempre vai me trazer a ideia de hipótese, ideia de possibilidade, ok? O examinador colocou isso, você não precisa voltar na questão, já marca certo e corre para o abraço. Então veja, regra, se o verbo da oração principal estiver no presente do indicativo, certo? E o verbo da oração concessiva estará também aqui no presente, mas agora no presente subjuntivo. Olha a regra de ouro aí, ó. Falei em oração concessiva, o verbo vai estar no presente, não, presente ou passado, mas sempre no modo subjuntivo. Embora goste muito da disciplina, ele não consegue tirar altas notas ou notas altas. Então, embora goste, veja, que se ferre não, que se exploda não, que se quando. Veja quem está aqui, ó. Que presente, que eu goste, que tu gostes, que ele goste, tá no presente do subjuntivo. E esse daqui vai ter que estar o que? No presente do indicativo. Eu consigo, presente. Tu consegues, ele consegue, presente do indicativo. Ok. Regra estabelecida. Por outro lado, o verbo de oração principal, ela estiver no passado, o verbo da oração concessiva estará no passado, aqui faltou o passado, pretérito imperfeito do subjuntivo. Que se quando, lá em cima. Então, que se quando, que se quando, que se quando. Ele tratava, é o que? Passado. Eu imperfeito, né? Eu tratava, tu tratavas, ele tratava. É o que? Pretérito imperfeito do indicativo. E aqui, ó, embora, concessiva, subjuntivo, oração passado, aqui, passado imperfeito do subjuntivo. Aqui, ó, passado, e aqui é o futuro, e aqui é o nosso querido passado. Então, se eu recompensasse, se tu recompensasse, ele recompensasse. Então, está aqui, a recompensasse. Está aqui o bichão. Então, regra correta. Questão 22. As formas verbais expandam e contribuam foram empregadas no modo subjuntivo porque estão inseridas em segmento de texto que trata de fatos incertos, prováveis ou hipotéticos. Lembra? Falei, ó, receita de bolo. Falei do modo subjuntivo, eu vou pensar o que? Em situação provável, hipotética, algo que seja incerto, ok? Então veja, no lugar de alta, às vezes você volta lá, às vezes você está mais se confunde do que você normalmente que você... Ponto. Vamos lá. Quando você volta, olha para a frase, às vezes você pode até mais se confundir do que te ajudar, perfeito? Caiu o modo subjuntivo, o que eu preciso verificar? Se realmente está no modo subjuntivo realmente. Então,
Vou lá, que se ferre, então. Que se... Quando? Presente, passado, futuro. Agora, expandam. Que eu expanda, que tu expandas, que ele expanda, que nós expandamos, que vós expandais, que eles expandam. Tá aqui, ó. Expandam. Tá no subjuntivo. Então, regra de ouro da ideia de hipótese. Da ideia de hipótese. Questão correta, essa regra de ouro é por minha conta, tá? Eu que inventei essa merda aí pra facilitar a nossa vida e dar certo, sempre dá certo, tá bom? Contribuam também é o que? Que eu contribua, que tu contribuas, que ele contribua, que nós contribuamos, que vós contribuais, que eles contribuam, ok? Contribuam. E ó, contribuais, ó que feio aqui, ó. Veja, subjuntivo, os dois, subjuntivo. Então veja, ó, questão 6 da nossa bateria, eu fiz questão de deixar aqui destacado que esse comentário já utilizei na questão 6, o modo subjuntivo, ele é tipicamente empregado para expressar possibilidade, desejo, suposição, hipótese. Isto daqui que é a minha regra de ouro. Caiu na questão, já sabe que é uma questão certa para você aí marcar aí um pontinho para tua aprovação, ok? É marcar certo e correr para o abraço. Questão 23. A expressão verbal podem vir a adotar indica uma possibilidade. Sim, podem vir a adotar, ok? Indica uma possibilidade e uma continuidade da ação que o simples uso adotar, ok? Ok, ó. Os membros do grupo inferior percebem as fronteiras entre os grupos como impenetráveis. Eles podem, possibilidade, vir a adotar, ou, se eu tivesse só colocado, eles adotam estratégias. Ok? Então eu tirei esse verbo que ele está flexionado, só vou deixar esse aqui, agora eu tenho que flexionar ele no plural. Então eles adotam estratégias. Ok? Então veja, até aqui está ok. Por essa razão, as ideias de possibilidade e continuidade seriam incorporadas a essa expressão sem prejudicar as relações semânticas. Esse daqui, toma cuidado, que quando vou alterar a forma verbal, normalmente isso aqui vai alterar o sentido, ok? Então veja, então sem prejudicar as relações semânticas nem a correção gramatical. Essa aqui normalmente o examinador, ok, dá como certo, ok? Normalmente as questões, perfeito? Estou trazendo uma regra muito genérica, mas você tem que sempre analisar a questão. Se fosse usada a forma verbal, viriam adotando. Então eles viriam adotando. Olha que interessante, que sacada, que safado, nosso amigo examinador. Viriam, eu viria. O que é isso aí? Que forma verbal é essa, gente? Olha só que forma verbal é o que? É o futuro do pretérito. Era o que? Algo que expressaria, sim, aí o que? Uma possibilidade, certo? Perfeito. E aqui também é uma possibilidade. Só que aqui é o que? É algo que está falando, podem vir a adotar, é o que? Algo do futuro. E o outro é algo do passado.
Poderia alterar sem mudar as relações semânticas, ou seja, o sentido? Negativo, porque eu estou tirando do futuro e mandando para o passado, então estaria alterando o sentido. Questão errada, portanto. Questão 24, novamente algo parecido com a 23, olha, o uso do modo subjuntivo em receba ressalta a ideia de possibilidade ou hipótese. Por que é possibilidade ou hipótese? Lembra, possibilidade é o que? Que se quando que eu receba, que tu recebas, que ele receba. Então está no presente do subjuntivo. Ótimo. Então, presente subjuntivo, regra de ouro inventada, nem sei, talvez algum professor maluco no planeta use essa famosa regra de ouro aí. Estou usando a famosa, mas difícil, porque a regra de ouro que é utilizada onde? É utilizada lá em administração financeira orçamentária, AFO. Ok? Lembra da regra de ouro de lá? Então, questão de prova aí, que é o que? Que era a regra de ouro lá? As minhas, eu vou falar aqui porque cai na tua prova também, tá? Que as minhas operações de crédito não podem exceder as despesas de capital. Ponto. Doidão. Vamos lá. Regra de ouro. A minha regra de ouro estabelece o que nesse caso aqui? Que o subjuntivo, modo subjuntivo, traz a ideia de hipótese, a ideia de possibilidade. Então, o receba está no subjuntivo. Vi isso. Ressalta a ideia de possibilidade ou hipótese. Perfeito? Por isso, a substituição por receberia mantém o texto correto. Olha que lazarento, com perdão da minha palavra, nem você não escutou o que eu falei. Olha, receberia, gente. O que é o receberia? É o que é o futuro do passado, futuro do pretérito. Lembra lá, se eu fosse aprovado, se eu então eu estudaria, ia. Então eu receberia, tu receberias, ele receberia. Então aqui ele está no futuro do passado. Perfeito? Que eu posso ter dois eventos passados, x e y, onde o x é mais passado que o y, mas o y também é passado. Ok? A gente já vai ver lá o Brasil conseguiu o seu primeiro título mundial em 1958. Já é passado? Em 1962 venceria no Chile. Perfeito? Então falo do passado. Ia é o que? Expressa então essa situação ou que é esse daqui, ó, que é essa segunda hipótese, que é o que está na nossa questão, que é o que? A hipótese, o desejo. Veja, também dá ideia de hipótese barra desejo. Então aquela pessoa fala assim para você: ô fulano, eu gostaria de... se não quer mais, não gosta mais, não quer mais. Eu queria, não quer mais. Gente, tá certo, porque também expressa a ideia de hipótese, ok? Também. Então não queira achar você o sabichão e querer corrigir a pessoa, porque ela vai estar certa e você vai estar errado. Beleza? Que tem essa sim a ideia também de possibilidade. Beleza, gente. Então o que nós estamos vendo aqui? O uso do subjuntivo, ele ressalta a ideia de possibilidade? Sim. Por isso a substituição por receberia mantém o texto correto? E aí, vai ficar correto? Por que eu estou perguntando isso? Porque eu estou querendo alterar de algo que está no presente
para algo que vai pro passado. E agora? Será que mantém o texto correto? Ixi, ele não está falando sobre o sentido, veja. Então me levaria a crer que o texto está correto. Beleza? Beleza, só que agora o que eu vou ter que olhar? Agora eu vou ter que olhar para o texto. Agora não vai ter jeito, eu só posso responder analisando o texto. Vamos ver? Esse dever tem sobretudo dois fundamentos. Em primeiro lugar, a vida social. A necessidade, eu estou procurando um verbo conjugado, certo? Aqui está no infinitivo. A vida social, necessidade básica dos seres humanos aqui ó, é uma constante troca de bens e de serviços, não havendo uma só pessoa que não receba, ou é uma constante troca de bens, e aí não há só uma pessoa que não receberia, e receberia, cojumina, como diz o pessoal aí, fica harmônico, ou vou ter que colocar isso também no passado? Vou ter que colocar isso aqui também no passado, ok? Então veja, receba, está no presente. O que eu estou vendo aqui, Deus? Tá, beleza. Receba, eu já falei que está no subjuntivo, né? Nem é lá de cima, é esse aqui de baixo, tá? É esse aqui. Então tem a ideia de hipótese, ok? Mas o que eu errei então ficou o que? Aqui seria, tá no passado, né? Ou era, ok? Ou era, fica mais chique aí. Era uma constante troca, ok? Então trocaria por era, mas não pelo Então se eu alterasse o verbo receba para o receberia, eu ia colocar lá em cima o verbo era para ficar harmônica a frase inteira, ok? Então cuidado com isso. Questão 25, a última da nossa bateria. Veja que ficou 22 minutos, tá vendo? Mas aí não tem jeito, a gente tem que ficar explorando uma coisa ou outra aí, porque são importantes para nossa prova. A forma verbal escutai está flexionada no modo subjuntivo, que indica uma incerteza do falante a respeito do que se está dizendo. Olha só, ele está me trazendo o safado do examinador e está falando assim: olha, você já sabe que a regra de ouro nos traz que o modo subjuntivo indica uma incerteza do falante a respeito do que se está dizendo, uma hipótese, uma possibilidade. É isso que o modo subjuntivo faz. Regra de ouro diz que sim, é isso. Agora, o que eu preciso ver? Escutai. Será que ele está no subjuntivo? Que se quando? Para ele. Então veja, que eu escute, que tu escutes, que ele escute, não é? Se eu escutar, se tu escutares, se ele escutar, não é? Quando eu escutar, quando tu escutares, quando ele escutar, não é? Então escutai, está dando o quê? Escutai. Veja, está trazendo aqui uma ordem. Escutai a minha ordem, filho, não desobedeça. Então veja, não está no presente, nem passado, nem futuro do modo subjuntivo, mas vai estar o camarada lá no nosso o que? Imperativo. Escuta tu, escuta você, escutemos nós, escutai vós, escutai, escutai. É uma ordem, ok? Pedido, desejo. Então, a questão estava errada, porque o verbo ele não estava flexionado no modo subjuntivo, e sim no modo imperativo. Povo, vamos para a próxima aí. Um abraço.